Olá, pessoal. Janaína Queradia, da Inloco. Inloco Business, episódio número 5, parte número 3. Se você não assistiu ainda a parte número 1, a parte número 2, elas estão incríveis, à tua disposição, recheadas de informações com o nosso querido amigo Rony Tchek. É isso, né, Rony? É isso, um bate-papo muito descontraído, com bastante informação, conteúdo. É como se você sentasse na mesa aqui conosco para trocar algumas ideias, né? Tomar um cafezinho, uma aguinha, ou Isso o aí. que você quiser de melhor. Mas, Rony, já partindo aí para a nossa terceira parte, quando a gente fala em carreiras, em propósitos futuros, relações humanas, com tudo que nós estamos vivenciando de busca de qualidade, o sucesso, afinal, ele continua o mesmo conceito ou ele segue uma tendência que acaba se modificando com o decorrer dos dias? Mais uma belíssima pergunta, hein, Jana? Aliás, como todas as outras. O que a gente tem percebido, né, na sociedade mundial, especialmente aqui no Brasil, é que está havendo uma mudança nesse conceito de sucesso, né? Claro que assim é uma resposta única para múltiplas situações, né, de perfis de pessoas, fases da vida e tudo mais, mas as pessoas estão recalibrando um pouco o que é ser bem-sucedido na vida. Verdade. Né? Você percebe isso também na tua rede de contatos aí, né? O que é recalibrar o que é ser bem-sucedido na vida? Talvez em algum momento da história era viver uma determinada carreira, acumular uma determinada quantidade de dinheiro, de patrimônio, de fama, de reconhecimento, construir algumas coisas, se aposentar e daí ser feliz. Comprar a casinha na praia. Comprar uma casinha na praia, um sítio, teu refúgio. Hoje as pessoas não estão deixando muito para depois, né? As coisas estão mais próximas assim. Então hoje tem pessoas que se dizem muito bem sucedidas porque elas têm tempo. É verdade. Hoje é um luxo, né? É um Você dizer que luxo. você tem tempo para tomar um café da manhã com a tua família, por O exemplo. tempo é muito valioso. O tempo é muito valioso e é um recurso muito escasso. Tem pessoas que não têm tempo. É né? verdade. Você conhece muitas pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes. Não têm amigos, não têm o que fazer. Você conhece pessoas que se aposentaram e não têm um hobby, não têm um lazer, né? Porque isso não foi cultivado ao longo da vida. Então, nessa nova definição de bem-estar, a gente percebe que as pessoas se sentem mais felizes, mais bem-sucedidas, quando elas conseguem fazer um trabalho que elas se identificam, que esse trabalho tem a ver com o seu propósito de vida, que esse trabalho ele causa um impacto positivo e ajuda outras pessoas, desenvolvem bons relacionamentos, consegue ter um tempo para fazer o seu exercício físico, para dar uma caminhada, conseguem se alimentar um pouquinho melhor, e o melhor não é luxo, mas é saudável. Isso. Né? Uma coisa mais saudável, não aquela coisa mais do workaholic, que comia de qualquer jeito, com pressa, enquanto estava trabalhando. Às vezes tudo bem, a gente também passa por isso. Uma pizza. Várias vezes, uma pizza, um sanduíche, vamos embora, mas não é a regra. Né? A regra é cuidar um pouquinho mais da forma como a gente está vivendo a vida. Né? Então, se antes o sucesso era mais relacionado ao ter, o sucesso hoje está mais relacionado ao ser. Sim. Né? E aí o ser é esse ser do ser humano, né? Que eu queria conectar com uma coisa que você trouxe, que é relação, as relações humanas. Né? Exato. Tudo passa por aí, tudo passa por aí. De novo, a tecnologia, ela nos permite viver meio isolado, por mais que você esteja conectado na tecnologia, você pode estar desconectado de pessoas, né? Então o caminho também está passando por isso, por mais relações, por mais afetividade, mais colaboração, mais proximidade com as pessoas. Isso hoje é valioso e é sinônimo de sucesso. Sabe, Rony, a sua fala me remete àquela preocupação que nós temos em saber mais, principalmente hoje com a tecnologia, que acontece um fato inusitado, começam a aparecer os doutores.
Os doutores da internet, da inteligência artificial, que tudo fica muito artificial, inclusive. Sim. Então, a preocupação, saber mais ou aprender melhor? Aprender melhor, né? A gente tem um excesso de informação e tem aquela frase antiga, né, que diz que o excesso de luz às vezes cega, né? E o excesso de informação às vezes ele aliena, né? Sim. Você acha que viu tanta coisa, mas não absorveu nada, né? Então, com certeza, aprender melhor. Aprender melhor. O futuro, inclusive, ele está sendo apontado aí que o futuro ele vai premiar as habilidades manuais, tudo aquilo que for um pouquinho mais artesanal, né? Porque em tempos, de novo, de inteligências artificiais, está tudo muito parecido, né? As respostas, o formato, o estilo das postagens, os textos, as pessoas estão começando até a ficar meio com preguiça de algumas coisas, né? Porque está tudo muito pasteurizado, assim, muito igual, né? E aí o que falta é talvez personalidade, né? Como você aqui com esse programa belíssimo, esse projeto, né, que você desenvolve, inovação na forma de se comunicar, levar isso de outras formas para as pessoas, né? Que tem a ver com aprender melhor, né? A pessoa se interessa em participar daquilo, né? Sim. E aí pôr o teu tempero, o teu jeito, a tua personalidade. Qual que é a tua visão de mundo? Qual é o teu olhar? Tudo bem, consulta uma ferramenta de inteligência artificial. Tudo bem, não tem problema. Super ok, é o que está disponível no nosso tempo, né? As pessoas usam micro-ondas em casa, ninguém faz uma fogueira para esquentar a comida, né? Você pode usar a inteligência artificial. Mas a panelinha de ferro funciona. A panelinha de ferro é artesanal, é esse toque, né? Você não precisa usar uma máquina de datilografia, né? Então a tecnologia está à disposição. Agora, o que você vai fazer com as ferramentas é que faz toda a diferença, né? E aí talvez, Jana, se deu um gancho aqui para eu falar, quando você fala assim, tá, Rony, o que quer dizer aprender melhor? Se eu já sou um adulto, por exemplo, eu não estou na educação formal, eu não estou numa faculdade, numa pós, numa MBA, eu estou aí no mercado de trabalho. Aprender melhor é ampliar repertório. Sim. Isso é uma coisa poderosa. Ampliar repertório. Então a gente está falando de músicas diferentes, de filmes diferentes, livros diferentes, pessoas diferentes que você vai conhecer, lugares, passeios. De novo, não é sobre grana, né? Não custa caro. Na tua própria cidade você pode explorar um parque, um caminho diferente, mas ampliar o teu repertório para você poder também entregar para o mundo coisas diferentes com o teu jeito, com o teu tempero, né? E isso aí o mercado de trabalho reconhece muito rapidamente. Aí o mercado de trabalho fala assim, opa, eu quero ter a Jana mais perto aqui. Você pode ter certeza que tem muitas pessoas que estão observando atentamente esse belíssimo projeto que você está fazendo. E os investidores estão de olho também, porque você com esse teu projeto aqui, você tem uma capacidade incrível, né? Que é você conectar as partes, né? Sim. Você conectar as partes. Então, quem está nos ouvindo aqui agora, por exemplo, você pode estar aqui e tá levando informação para o teu ecossistema de uma forma inteligente, atual, moderna, né? E aí é diferente. Aí não tem chat GPT nenhum que faça essas conexões, né? Eu acho muito interessante, porque, claro, no chat GPT ou qualquer meio de inteligência artificial, você consegue ter um livro. Mas sabe o que eu gosto e que é meu, transmitir aí, graças a Deus, minhas crianças, é a habilidade da escrita. Agora, eu posso jogar ali, e eu uso também muito a inteligência artificial, mas eu preparo ela. Porque para tudo que nós temos tecnologia, tem o teu alimento, o teu tempero, como o Rony colocou ali, que eu trato como se fosse um estagiário meu, eu brigo, eu exijo a qualidade, eu exijo a proximidade com aquilo que é meu. Perfeito. Mas, Rony, vou te dizer, que eu gosto muito é sentar ali no meu computador e escrever com o meu sentimento, com a minha forma. Isso não só
para as minhas questões aqui da Inloco, que envolve muito, né, mais sentimento do que a advocacia. Sim. Mas na advocacia também colocar a minha performance, o meu jeito de argumentar. Isso é meu, isso é teu, isso é teu. Isso nenhuma inteligência artificial vai ser capaz, né, de expor, de finalizar, de transmitir. Não tem como. E eu achei tão interessante que teve uma das personalidades que veio aqui com a gente, eu montei ali rapidinho, isso assim, com tudo que eu discuto com a inteligência artificial para chegar perto. Mandei o roteirinho, ele falou assim, isso foi inteligência artificial, né? Eu disse, foi, mas por quê? Porque não é o teu jeito de escrever. Olha só. Então, que a pessoa já conhece a tua forma de escrever. Então, Rony, você concorda comigo que para nós desenvolvermos nossas carreiras, nossos propósitos e até as nossas relações humanas, nós podemos aproveitar a inteligência artificial, mas nós temos que dominá-la, alimentá-la e não o inverso. Sim, concordo plenamente. Ela funciona como uma ferramenta, como um equipamento, como hoje os agentes de inteligência artificial eles já estão até num outro patamar, né, com mais autonomia para nos auxiliar, mas o grande conceito que eu queria trazer nesse momento chama-se vantagens humanas. Olha, né? Que legal. Vantagens humanas, diferenciais humanos. Eu particularmente acredito, Jana, e você que está nos ouvindo, que não há mais necessidade da gente estabelecer um conflito entre o que é humano e o que é inteligência artificial. Sim, eu acho que já está consolidado que as coisas fazem parte do mundo que nós vivemos. Um exemplo rápido. Ninguém vai dizer que você não é uma boa motorista porque você usou o Waze. Sim. Você continua dirigindo, claro. É você que vai parar para o pedestre atravessar, é você que vai ver que tem uma senhorinha com dificuldade e você segura o trânsito, mesmo que o Waze está liberando você para seguir. Né? Com a inteligência artificial é a mesma coisa, ela vai te trazer elementos, ideias, sugestões, mas a decisão final é tua. Né? E até você pode buscar conhecimento ali, porque teu exemplo do Waze me fez lembrar que se hoje eu conheço por nome muitas ruas em Curitiba, é porque eu coloco ali também e vou aprendendo as ruas. Perfeito. E assim, aonde que eu entendo que acabou esse conflito? A gente estava falando de exercício agora há pouco. Cara, ninguém mais vai correr descalço, salvo alguma exceção ou outra. Você vai correr com tênis que tem um amortecimento, que tem uma tecnologia, aí o teu relógio monitora a frequência cardíaca, né, o percurso que você fez. Super ok utilizar a tecnologia para aquilo que a gente faz. Ajuda a melhorar a nossa performance, né? Mas não é a tecnologia nos ajuda. Exato. Né? Então, assim, a gente vive hoje um tempo em que tudo aquilo que é humano vai ser ainda mais valorizado. É verdade. Só que a gente precisa entregar o que é humano, né? Porque aí o teu exemplo é muito importante. Assim, tem muitas pessoas, e talvez nós todos já fizemos isso em algum momento, que a gente terceirizou um pouco demais para a IA. Isso, né? É aquela coisa de você dar o comando, pede e se contenta com o que vem. Não se contente com o que vem. Interprete, discute, aperfeiçoe, discorde, né? Amplie o debate, amplie isso através do teu repertório. Mas o mundo vai reconhecer hoje, isso é presente e é futuro, o mundo vai reconhecer hoje tudo aquilo que só os humanos são capazes de fazer. Porque tudo aquilo que as máquinas fazem, todo mundo já tem acesso. É verdade. Está muito disponível, muito parecido, gratuito. Né? Na maior parte dos casos está gratuito, está acessível, que também é muito bom. Mas aí, de novo, o que faz a diferença é o fator humano. Como é que a gente se prepara, né, para ser humano, sendo humano, trazendo as coisas para o presente, com mais consciência, menos pressa. Talvez a fala aqui seja mais presença, né? Mais presença, estar mais presente na conversa, na leitura, no tempo. Talvez recuperar um pouco, Jana, uma coisa que as pessoas perderam e que eu também sinto que eu perdi, eu preciso fazer esse exercício diariamente, o ócio, né? Assim, o ócio e o tédio.
Sabe, o TED, aquela coisa, fala, puxa, sobre o que eu poderia escrever, sobre o que eu poderia falar, como é que poderia ser a minha aula, como é que poderia ser a minha entrevista, sabe? Exato. Gastar um tempo para isso, né? De novo, assim, ó, resista um pouco à velocidade imposta pela inteligência artificial. Use, aproveite, navegue e desfrute, mas resista, né, àquela velocidade que ela te impõe. Coloque um ritmo um pouquinho mais humano, que isso vai dar um bom resultado. Legal, já me super identifiquei ali, que é exatamente isso que eu faço no meu dia a dia. Utilizo, sim, a inteligência artificial. Inclusive, quem me conhece sabe quando eu não utilizo e quando eu a utilizo. Mas, assim, é a mesma coisa, Rony, quando eu estava em sala de aula, frequentemente com os meus alunos, e eu realmente colocava para eles como era a minha melhor performance, quer seja numa audiência, numa sustentação oral, numa peça. E eles me perguntaram, professora, mas eu disse, não tenho medo, sabe por quê? Porque eu te dou as ferramentas, eu alimento a inteligência artificial, mas a minha forma de falar, de desenvolver, de fazer, de estar aqui com vocês, ela é minha, Sim. Ela é única. Inteligência artificial nenhuma vai conseguir superar. Quero que vocês estavam falando das vantagens humanas no nosso dia a dia. Perfeito, isso, né, Rony? Perfeito. Vou te dar uma ideia em voz alta aqui, ao vivo e a cores, assim, de algo que me ocorreu agora, que se imagine ter essa mulher, essa pessoa na tua empresa, na tua organização, em algum momento, conduzindo um debate ao vivo e a cores aí com a tua equipe, né? Nesse sentido de pensar em estratégias, de pensar como é que eu posso manejar as coisas do meu dia a dia de uma forma diferente, né? Olha aí, ó. Você já foi professora, você é professora, tem essas habilidades, por que não, né, criar aí na sua organização aulas diferentes, que não sejam aquelas aulas formais, mas pode ser uma aula sobre como que as equipes podem performar melhor, como as equipes podem se comunicar melhor, redigir melhores e-mails, se posicionar, né? Então, eu vejo que isso aqui que a gente está conversando hoje é muito atual, é muito importante, né? Muito importante. Por quê? Porque a gente está descobrindo coisas enquanto elas estão aparecendo, né? E as pessoas precisam disso, né? Então, fica a dica, eu levaria. Aí, gente, não deixem de acompanhar, que nós vamos trazer mais temáticas, sim, né, Rony? Sim. Então, agora eu quero agradecer imensamente esse querido amigo Rony, por ser incansável em vir aqui na Inloco, transbordar os conhecimentos, fazer valer realmente o objetivo da Inloco, que é transmitir informações, compartilhar experiências. Espero que tenhamos aí eventos, podcasts, séries. Nós temos muito que colaborar com a humanidade, Rony, através desse olhar diferenciado. Que maravilha, eu que agradeço, assim, novamente, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme estar aqui, é sempre um desafio, eu aprendo muito com você, né, porque essa pauta ao vivo aqui, a gente vai se desafiando para encontrar respostas. Quebrando roteiro, né? Quebrando roteiro, é sempre fora da caixinha, fora do padrão, né, a vida como ela é. Então, muito obrigado por isso, pela confiança, pelo espaço. Parabéns pelo projeto, né, pela pessoa que você é, pela profissional, e vocês que estão nos acompanhando, aí, nos assistindo, enfim, compartilhem isso com outras pessoas, levem essas ideias, essas reflexões também para outras pessoas, e invistam em vocês, né, invistam realmente em presença, em consciência, em todos aqueles aspectos que por enquanto, né, a gente não sabe até quando, que por enquanto só os humanos são capazes de fazer, né? Que essa coisa de olhar no olho, de sentir como é que o outro está, de dar um abraço, um acolhimento, uma palavra de incentivo, um reconhecimento, mas um reconhecimento autêntico, verdadeiro, né? Porque as inteligências também foram feitas aí para nos bajular um pouquinho, tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Então, um reconhecimento autêntico, verdadeiro, um conselho,
Né? Um bom amigo, um bom parceiro é aquele que às vezes consegue fazer uma crítica, falar, olha, cuidado disso, toma cuidado com aquilo, né? Então, se ajudar aí nesse processo de crescimento e saúde e paz para todos. Isso aí, pessoal. Não deixe de acompanhar os próximos episódios da Inloco, sua startup de inovação em comunicação.